Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rachel, eu sou das Filipinas. Hoje eu vou te ensinar alfabeto em inglês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So, isso por enquanto, gente. Se você quiser aprender mais palavras em inglês, continue assistindo. Muito obrigada, tchau!